Olá, Portão de Bahia aqui na cidade de Una, Hotel Transamérica, Ilha de Comandatuba, com o José Augusto Aquino, ele que participou da rede PCR, é técnico da rede PCR e também técnico da Secretaria Municipal de Educação aqui de Una, para falar um pouquinho sobre as políticas públicas e, naturalmente, há um Undime participando também dessas discussões e, é claro, a discussão neste momento aqui é territorial, território litoral é, Litoral Sul, é isso mesmo? Me corrija se eu estiver enganado. E ele fala com propriedade com relação a esse encontro. Como tem percebido esse encontro aqui, a presença de dirigentes municipais, técnicos das secretarias, discutindo aquilo que precisa transcender as quatro paredes da sala de aula, que são as políticas públicas. Um abraço, bom dia, Undime Bahia. Bom dia. Nós temos percebido que os problemas dos municípios eles se assemelham muito, apesar das suas particularidades. Nós estamos muito atentos às questões do financiamento da educação, que é o grande desafio. O modelo que está implementado de financiamento da educação ele não se sustenta mais, porque o valor direcionado por aluno ele tem sido suficiente por conta, inclusive, da queda do número de alunos. As complementações nem sempre têm sido suficientes para atender às demandas dos municípios. Então é preciso se repensar. O Fundeb está encerrando agora o seu ciclo. É preciso pensar esse novo Fundeb, a partir de quando essas políticas poderão ser implementadas. Porque sem o Fundeb é impossível se pensar a educação no município, nos modos como ela vem sendo pensada, de maneira que ela vem sendo ampliada, de forma que tem sido colocado atendendo o maior número de pessoas, e hoje o grande desafio é melhorar a qualidade da educação. Então nós precisamos discutir sim o financiamento da educação e esse é um trabalho que a Undime tem feito de forma excelente, através dessas discussões, desses encontros formativos e mais ainda, ouvindo os municípios para perceber quais são as potencialidades que cada município tem e logo com esse compartilhamento de ideias melhorar as condições de funcionamento da educação nos demais municípios, já que as habilidades, as potencialidades, elas são enormes e os desafios também são grandes e num dado momento elas se divergem, mas a maioria das vezes eles também convergem em pontos comuns. A gente percebe que a discussão tem sido sempre, infelizmente, de cima para baixo, de forma vertical, mas precisa acontecer de forma horizontal. Recentemente, em fevereiro, a Undime acabou tensionando aí o governo do estado e a rede PCE, a rede PME já voltou ativa, não com a batuta da SAS e MEC, que já não existe mais, mas em nível de estado. A rede PCR é uma rede também que precisa ser reativada, sobretudo para discutir recursos não só para pagamento de folha, mas recursos sobretudo para investimento. Essa discussão também a Undime tem encabeçado. Não dá para se pensar em qualidade de ensino sem investimento. O investimento ele é fundamental em todas as áreas, conforme você pontuou. É importante a gente perceber que, além da folha de pagamento, que já é um grande desafio dos municípios, porque já vem comprometendo grande parte, mais dos 60% destinado do Fundeb, dos 20% da parcela do Fundeb, ele também implica, muitas vezes, nos demais recursos destinados à educação, tanto dos 25% quanto dos 5%. Então, mais do que nunca, é necessário que as discussões elas sejam ampliadas, que essas discussões sejam de forma que os municípios sejam ouvidos e essas demandas dos municípios sejam transformadas em proposição para as discussões junto ao MEC, junto ao FNDE, de maneira que, como você disse muito bem em relação à rede PME, ela foi reativada por uma articulação da Undime Bahia, da Undime Nacional e também a rede PCR, que é uma outra rede fundamental que vai discutir, entre outros, a sustentabilidade dos planos de cargos e remuneração dos municípios, que não terminou seu ciclo, está em processo, foi interrompida, mas precisa ser retomada, porque esse é um papel importante, fazer com que os municípios recebam as formações para que tomem as decisões mais adequadas, políticas, pedagógicas e administrativamente, para poder exercer de fato a função que é levar a educação aos meninos e meninas das salas de aula dos nossos municípios. Porque, afinal de contas, a federação e ao Estado, ele é muito fictício na forma de efetivar a aplicação de fato das políticas públicas, porque o que existe efetivamente são os municípios. É claro, e é quem fica com a menor parcela dos recursos, não é? O Estado e a União, por mais que eles promulguem também políticas públicas, mas todas elas são executadas e realizadas nos municípios. A próxima etapa dessa discussão aí da rede PCR, que era talvez a mais importante, a primeira de sensibilização, naturalmente, e a segunda de formalização, a questão legal, com a participação do jurídico, enfim, essa foi uma fase que foi interrompida, né? Com certeza. Essa foi uma fase que foi interrompida, ainda de forma um pouco abrupta, mas é importante que seja retomada essas questões. Quando nós pensamos em momentos como esse que está acontecendo aqui por iniciativa
da diretoria territorial, do presidente Pánfilo e da diretora Soelma Silva, a gente percebe a importância de se dar um olhar direcionado para as questões voltadas para o financiamento da educação. E mais do que nunca, a gente tem diversos planos de cargos e remuneração que precisam atender outras demandas, outras perspectivas de valorização profissional, de maneira que garanta a sustentabilidade a médio prazo, que daqui a 5, 10, 15, 20 anos se tenha um planejamento que consiga dar conta das demandas dos municípios. E para isso precisa da formação, precisa das discussões e precisa da aplicação dos técnicos, tanto do Ministério da Educação, como nós atuamos através da Undim Bahia, quanto também dos departamentos jurídicos dos respectivos municípios, para que essas políticas sejam documentadas efetivamente por meio de leis aprovadas pelas suas respectivas câmaras de vereadores e sancionadas pelos seus prefeitos e prefeitas. Quem tem naturalmente o plano de cargos e remuneração para a rede, no geral, digo, de profissionais da educação, o problema acaba se ampliando, até porque muitos profissionais acabam também não conseguindo ascender na carreira. Como que, por exemplo, a gente portaria ascenderia na carreira sem que houvesse aí a possibilidade de adentrarem aos cursos, né? Como que, por exemplo, a merendeira poderia ascender na carreira de forma vertical, né? E também de forma horizontal, porque os planos propõem esse crescimento vertical quanto horizontal também. Me fale com relação à UNA, como é que você percebe UNA aqui, esse município que tem a professora Soelma, à frente dessa pasta importante que é a educação, e a gente fala também com relação àquela conta que não fecha, 60% no mínimo de Fundeb para investimento de folha, mas quando você vai para o TCM, aí você tem no máximo 55% de pagamento com o pessoal. Eu estou falando de educação, que são as subsecretarias dos municípios pequenos, e UNA não foge a essa regra. No caso de UNA, nós observamos um diferencial no sentido de estar um pouco à frente no que diz respeito à gestão plena dos recursos da educação. Foi uma iniciativa assim brilhante do gestor local, do prefeito Tiago e também da sua secretária, que destina a autonomia plena e total dos recursos da educação para ser discutido com a categoria, para ver qual a melhor forma de aplicação desses recursos. Então a gente percebe que o trabalho que vem sendo desenvolvido no município de UNA tem trazido destaque, relevância, e essa importância de levar essa consciência a todos os munícipes, de entender que as secretarias de educação, elas têm sim potencial, condições de poder desenvolver a gestão correta desses recursos. Para isso, a gente tem aí um processo de implementação de gestão plena que já está acontecendo em diversos municípios, mas no caso de UNA ela é implementada de maneira plena, no sentido pleno da palavra, onde a secretaria tem autonomia para designar os seus respectivos servidores, para ter uma tesouraria própria, para ter um departamento de pessoal próprio, para ter toda uma estrutura de secretariado. Então é toda uma organização efetivamente com autonomia plena. Então nesse sentido a gente observa que UNA está de parabéns por já ter pensado nessas questões. E é nas discussões que a gente achamos as melhores saídas para tomar as melhores decisões, de forma que a educação dos nossos municípios continue avançando. Para finalizar, a educação no Brasil, como tem percebido, são mudanças das mais diversas. O MEC promoveu uma série de mudanças nesses primeiros nos primeiros 3 meses, inclusive mudança até do próprio ministro, do nome maior da pasta, dentre outros setores, INEP sofrendo modificações, mudanças das mais diversas, e as mudanças não são só do pessoal, de quem está à frente, mas acaba mudando também um pouco da concepção, é claro, não fugindo daquilo que está na legislação, porque a legislação não se interpreta, se cumpre. Com certeza. Então estamos no momento em que o governo federal está se acomodando no que diz respeito a todo o processo da educação, e a gente sabe que toda e qualquer situação que ocorra no Ministério da Educação, no FNDE, nas políticas de cunho nacional, ela tem sim uma repercussão nos estados, nos municípios, e a gente percebe que este processo ele vem sendo construído com uma certa demanda de mais agilidade, mas a gente percebe que as coisas no decorrer do processo vêm sendo conduzidas, mas a gente está assim numa grande expectativa de que isso venha transcorrer de maneira mais rápida, mais eficiente e mais objetiva. Obrigado pela atenção. Ok, obrigado.